Amém. Meus irmãos, o pastor não está, né? Como os irmãos já perceberam. Hoje ele está no bairro Brasil. É dia de Santa Ceia lá. E no próximo domingo estará de volta, creio eu. Ontem tivemos reunião do presbitério. Se eu não me engano, reunião para decidir campus, né? Mas o pastor ainda não falou se teve alguma mudança, não sei se teve, mas ele trará aí o anúncio, né? A notícia, como foi a reunião para os irmãos, como ele sempre tem feito. Nós vamos ler a palavra, meditar na palavra e esperar que o Senhor use essa palavra para falar ao meu coração e ao seu coração. Amém? Eu vou ler, irmãos, muitos textos. Eu estou até um pouco preocupado. Eu vou ler muitos textos. Então, eu peço que os irmãos tenham bastante atenção. Vou utilizar muitos textos para fundamentar o sermão. Isso é bom, creio eu, né? Melhor as escrituras serem lidas, serem explicadas do que eu ficar aqui falando. Então, eu vou ler muitos textos. Peço que os irmãos acompanhem. Então, Evangelho de João, capítulo de número 3... Evangelho de João, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 15. João 3, do versículo 1 ao versículo de número 15. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos acompanhem atentamente o texto bíblico. E deixem aberto aí nesse texto durante todo o nosso tempo aqui juntos. Então diz assim o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Gostaria de falar nessa noite com os irmãos um tema que é vital para a minha vida, para a sua vida, a vida do crente, que é o novo nascimento. Irmãos, esse texto é interessante, é mais um daqueles encontros que Jesus tem a sós com alguém, né? Ele encontra aquela mulher ali no poço de Samaria e conversa com ela, e João relata no capítulo seguinte, capítulo 4, nós temos outros encontros de Jesus com algumas pessoas em particular, e aqui nós temos outros, Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, irmãos. Nicodemos era um fariseu, era um líder dos fariseus. Ele veio ter com Jesus de noite, o que nos leva a pensar o porquê disso. Talvez ele não queria, como um mestre que ele era também, incomodar o mestre Jesus, que durante o dia já era tão ocupado. Talvez ele quisesse um período a sós com Jesus para tirar algumas dúvidas, para que fosse ensinado pelo mestre Jesus. Mas talvez, e bem provável, que ele estivesse com um pouco de medo, né? Os fariseus
não gostavam muito de Jesus. No capítulo 7 de João, a gente vai ver os fariseus tramando, querendo interrogar Jesus. E Nicodemos é um dos que defende Jesus ali. Mas ele fazia parte de um povo que não teve Jesus em boa conta. Eram os fariseus. Então ele vem de noite e encontra com Jesus. Irmãos, ele começa o assunto perguntando algumas coisas. Ele fala assim: Jesus, ninguém pode, eu sei que o senhor é mestre, porque ninguém pode fazer isso que o senhor faz, se não for da parte de Deus. E aí, irmãos, Jesus faz algo interessantíssimo. Jesus parece que dá uma mudada no assunto. Jesus parece que dá uma mudada no assunto e vai lá naquele ponto vital na vida de Nicodemos e na vida de todo ser humano. A necessidade de nascer de novo. E Jesus fala isso 3 vezes nesses 15 versículos. Jesus diz, em verdade te digo, se você não nascer de novo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois ele diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Depois ele diz, importa-vos nascer de novo. É a necessidade de Nicodemos, Jesus sabia disso, Jesus trata disso com Nicodemos. Irmãos, essa é a necessidade minha e sua, vital. É uma necessidade nossa de nascermos de novo, A Bíblia fala da nossa natureza, o texto fala assim, Jesus diz, o que é nascido da carne é carne. Essa é a natureza que nós nascemos na carne. Essa é a nossa natureza. Olha só o que diz Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a minha e a sua natureza agora. Quando Adão cai, irmãos, nós nascemos em pecado. Lembra Davi no Salmo 51, versículo 5? Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. É isso que eu e você somos, essa é a nossa natureza pecaminosa. Isso faz parte de quem nós somos. Nós nascemos assim. Olha só que texto interessante, Jó 15, versículo 14. Jó 15, versículo 14. Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? O que Jó está falando é a mesma coisa do salmista lá no Salmo 51. Pode nascer um justo de uma mulher? Pode nascer um justo de um homem? Não pode, irmãos. Essa é a nossa natureza. Jó 14, versículo 4 diz assim: quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, é o que o texto diz. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Irmãos, essa é a minha natureza, a minha e a sua natureza. Nós nascemos em pecado. É o que nós somos. Nascemos em pecado. Mas, qual é a condição dessa natureza, do fato de nascermos em pecado? Vou ler mais alguns textos aos irmãos. Efésios 2, versículos 1 a 3. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Olha só, segundo as inclinações da nossa carne, que é nascido da carne, é carne. Inclinações da carne, nós vivíamos assim, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, nascemos filhos da ira, como também os demais. Essa é a minha condição e a sua. Por causa do nosso pecado, a nossa condição é de morte, é de alvos da ira de Deus. Isso é o que a nossa natureza faz comigo e com você. Essa é a condição que nós nascemos. Mortos e alvos da ira de Deus. Efésios 4:18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Alheios à vida de Deus. Alheios à vida de Deus. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Coração duro, alheios a Deus. Essa é a nossa condição quando nós estamos no pecado. Nós que nascemos em Adão, nascemos em pecado. Em pecado nos concebeu a nossa mãe. Você foi gerado em pecado, irmão. Mais um texto, 1 Coríntios 6, 9 a 10.
Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Jesus falou, você tem que nascer de novo para herdar o reino de Deus. E aqui o texto nos diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Essa é a nossa condição no pecado. Mortos, filhos da ira, alvos da ira santa de Deus, já condenados. Essa é a nossa condição. E é por isso que nós necessitamos de nascer de novo. É por isso que Jesus fala isso para Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário nascer de novo. Nos grandes avivamentos da história da igreja, a gente viu isso na semana passada, a grande mensagem desses movimentos de avivamento na história da igreja era a pregação de arrependimento. Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus, é necessário nascer de novo. E uma figura interessantíssima, irmãos, é o George Whitefield. Eu não sei se você já ouviu falar do George Whitefield. Foi um dos maiores avivalistas, talvez o maior evangelista desde o apóstolo Paulo. Ninguém se desgastou tanto pelo evangelho como este homem, George Whitefield, um inglês. Irmãos, ele começou a pregar. E ele pregava, é necessário nascer de novo, é necessário nascer de novo. Todo lugar que ele pregava isso, é necessário nascer de novo, você precisa nascer de novo. E ele começou a pregar isso nas igrejas, ele pregava isso para os pastores. Vocês são pastores, mas vocês estão mortos, é necessário vocês nascerem de novo. Não satisfeitos, expulsaram ele da igreja, ele não podia mais pregar na igreja, ele começou a pregar ao ar livre, ele pregava e juntava multidões, ele chegou a pregar para 20 mil pessoas ao ar livre. Não tinha microfone, gente, eu não sei como que ele fazia isso, Deus usava, mas ele pregava, e a mensagem dele era essa, é necessário nascer de novo. 18 mil sermões, irmãos, em 34 anos, isso dá uma média de 10 sermões pregados por semana, mais de um por dia. Mais de um por dia, incansavelmente ele pregou essa mensagem. Basicamente era essa mensagem, é necessário nascer de novo. Certa feita ele pregava essa mensagem, quando ele desceu do púlpito, uma senhora chegou a ele e falou, senhor George Whitefield, por que o senhor prega tanto sobre nascer de novo, a necessidade de nascer de novo? George Whitefield virou para ele e falou assim, minha senhora, a senhora precisa nascer de novo. Era o que ele pregava, a necessidade de nascer de novo. Então é necessário, irmãos, nascer de novo. A gente acha que essa pregação, essa mensagem, ela é só para quem está perdido ou fora da igreja. Mas Nicodemos era um mestre da lei, irmãos. Nicodemos conhecia a Bíblia, ele conhecia o Antigo Testamento muito melhor do que eu e você. Ele era alguém religioso. Jesus chega para ele e diz, é necessário nascer de novo. Sabe qual que é o maior risco, irmãos, o maior perigo, um medo muito grande que nós devemos ter, é de vivermos a nossa vida enganados, enganando a nós mesmos, achando que por fazermos parte de uma igreja, por nascermos numa família cristã, por crescermos na igreja, participarmos das coisas da igreja, a gente tenha nascido de novo, quando na verdade nós precisamos ouvir essa mensagem. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Essa foi a pregação de George Whitefield, uma pregação que tem, infelizmente, sido esquecida, um tema que tem sido esquecido na nossa igreja. A nossa igreja que eu falo, no geral, não só a terceira igreja aqui, nossa congregação, mas de uma maneira geral. Pregação sobre a necessidade de nascer de novo. Irmãos, algumas coisas para a gente tentar entender nesse texto, o que é isso? O que é? Se nós somos tão necessitados disso, o que é? Talvez você tenha já nascido de novo, glória a Deus por isso. E você está vivendo bem a vida cristã, glória a Deus por isso. Talvez você tenha nascido de novo, o que você precisa é realinhar a sua vida para viver de acordo com essa nova vida, com essa nova realidade. Pode ser a sua realidade. Ou talvez a sua realidade, independentemente do tempo de igreja que você tenha, talvez a sua realidade seja a necessidade de nascer de novo. O texto nos diz da origem do novo nascimento. Olha só o versículo 3, o que nos diz, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa expressão nascer de novo que Jesus usa aqui, a tradução mais adequada, irmãos, é nascer do alto. Então é como se Jesus dissesse assim, na verdade Jesus disse isso, em verdade te digo. Se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus.
Essa expressão nascer de novo, ela significa as duas coisas, tanto nascer de novo, novamente, ou nascer do alto. Mas aqui parece que Jesus usou essa forma nascer do alto, porque ele faz esse paralelo, carne e espírito, céu e inferno, alto e baixo, ele usa isso aqui. Então parece que ele está falando de algo que é do alto em contraste com algo que é terreno. Então a origem desse nascimento é do alto, é Deus, irmãos. Deus é quem opera esse novo nascimento na minha vida e na sua vida. Não é algo que eu e você podemos provocar. Não é algo que eu e você podemos fazer pela nossa própria capacidade ou com algum tipo de esforço. É uma obra de Deus, irmãos. É uma obra de Deus. Olha só, João 1, texto que a gente leu na liturgia. João 1, versículos 12 e 13. Olha só. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha só, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceu do alto, nasceu de Deus, segundo a vontade de Deus. Olha só, Tiago 1, versículo 18. Tiago 1, versículo 18. Pois, segundo o seu querer, Tiago está falando de Deus, segundo o querer de Deus, segundo o seu querer, Ele nos gerou, Ele nos fez nascer de novo pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. É uma obra de Deus, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, não segundo a vontade da carne, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Tito 3, do versículo 3 a 6, irmãos, eu disse que eu ia ler muitos textos, peço a paciência dos irmãos. Tito 3, do versículo 3 a 6, pois nós também outrora éramos nécios, está falando da nossa condição natural, sem Deus no mundo. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Aí olha o que ele diz. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Então Deus, Ele vem a mim, a você, com a sua benignidade e com o seu amor. É Deus que vem a mim e a você. Ele vem com benignidade e amor. E Ele continua, não por obras de justiça. Não é nada de bom que eu e você possa fazer ou que tenha feito. Nada, não é a minha justiça ou a sua justiça. É Deus que vem com benignidade e amor. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Deus vem com misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É uma obra de Deus, irmãos. É uma obra de Deus. Efésios 2, nós lemos lá um pouco de Efésios 2, sobre a nossa condição. Fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas esse texto também fala algumas coisas a respeito da obra de Deus. Versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Versículos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Quem nos deu vida? Deus. Deus nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus, é uma obra de Deus. A origem desse novo nascimento, a origem dessa nova vida é Deus. Você não pode agendar. Eu vou nascer de novo sábado que vem. Sábado que vem eu vou me consagrar a Deus e vou ser uma nova criatura. Isso não existe, é uma obra de Deus. Quando Ele vai fazer isso? Quando Ele fez isso? Eu não sei, e o texto diz. O vento sopra onde quer. Olha só o que diz aí. Versículo 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito.
Você não pode condicionar Deus, irmãos. É como o vento. Você não pode ver, você não vê o vento. Mas você sabe quando ele passou, não sabe? Você vê os seus efeitos. Assim também é a obra do Espírito. Você não vê, mas os efeitos aparecem. Os efeitos aparecem. Eclesiastes 11:5. Olha o que diz esse versículo. Eclesiastes 11:5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Você não escolheu nascer. Você não se criou lá no ventre da sua mãe. Assim também você não pode nascer de novo. É um milagre de Deus. Assim como você está aqui vivo, nós estamos vivos aqui. Quando a gente vê uma criança nascendo, a gente fica maravilhado. Porque a gente pensa assim, como pode, né, ser gerado ali dentro um ser tão perfeito? Porque é de Deus, é uma obra de Deus. Assim também é o Espírito, a obra do Espírito. É Deus quem faz. A obra é de Deus. Então, isso que a gente aprende primeiro, irmãos. A origem desse novo nascimento é Deus. A obra é de Deus. Importa nascer da água e do Espírito. Mas é do Espírito. É o Espírito, é do alto, nascer do alto. Nascer de Deus. Agora, qual a natureza dessa nova vida, dessa nova criação? No que consiste essa nova vida, essa nova criação? Nós vimos a nossa natureza sem esse novo nascimento. Nós somos pecadores, por essência. Nós somos perdidos, filhos da ira. Mas e agora? Nascidos de novo. Quem nasce de novo? Qual é a natureza dessa nova vida? Versículo 6. Versículos 4 a 6, na verdade. Olha só, irmãos. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jó 15, versículo 14, o texto que a gente leu lá no início. Que é o homem para que seja puro e o que nasce de mulher para ser justo? Nicodemos, ao ouvir Jesus falando, é necessário nascer de novo, Nicodemos, ele parece pensar literalmente nas palavras de Jesus, e aí ele pensa assim, como eu posso nascer de novo? Eu tenho que voltar lá no ventre da minha mãe? E se minha mãe tiver morrido? Como que eu posso nascer de novo? Mas é o que esse texto de Jó nos ensina. Se Nicodemos pudesse nascer 100 vezes da sua mãe, novamente, não ia adiantar, irmãos. Quem é nascido da carne é carne. Em pecado, ia conceber a mãe dele nas outras 100 vezes. A questão é a mudança de natureza, e essa mudança de natureza vem de Deus. Por isso que esse nascimento é do alto, e deve ser de Deus. Que imprime em mim e você uma nova natureza. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é isso, nascer da água e do Espírito? Alguns estudiosos usavam essa expressão e explicavam, dizendo que nascer da água é o nascimento natural, né? A criança fica lá no líquido, na barriga da mãe. Mas não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está aludindo a um texto do Antigo Testamento que o Nicodemos conhecia muito bem. Jesus fala para ele: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Então Jesus está falando uma linguagem que ele entendia. O texto que Jesus está citando aqui, a ideia que Jesus, a doutrina que Jesus está ensinando aqui, Nicodemos sabia, ou deveria saber. Nascer da água e do Espírito. O que é isso? Ezequiel 36, versículos 25 a 27. Ezequiel 36, versículos 25 a 27. Olha só, irmãos. Então, isso aqui é Deus falando através do profeta. Então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei.
Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Isso é nascer de novo, irmãos. Quando o Senhor fala, é necessário nascer da água e do Espírito, é isso, é porque a água, ela purifica, e o Espírito faz isso. Quem nasce do Espírito, acontece isso. Ele nos lava, ele nos purifica. Lembra que nós nascemos no pecado e nós andávamos desgarrados, filhos da desobediência, filhos da ira. Quando nós nascemos de novo, nós somos purificados, irmãos, purificados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Ele nos lava, ele nos purifica. É isso que a água faz, a água purifica, a água lava. A água lava, a água purifica. O texto que a gente leu no início fala que a gente tinha um coração duro. O nosso coração era duro. Aqui o texto fala, Deus fala, eu tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Se antes nós éramos inclinados à carne, quando nós nascemos de novo, agora nós somos inclinados a uma vida espiritual no Senhor. Quem é nascido da carne se inclina para a carne, é inclinado à carne. Quem é nascido do Espírito, é inclinado ao Espírito de Deus. Então tem que haver essa mudança. Tem que haver essa mudança na minha vida e na sua vida. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Primeiro Coríntios 6, 9 a 11. Paulo começa falando da nossa condição antes de nascer de novo, a nossa condição quando nós nascemos, em pecado, julgados, condenados. Olha só, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele continua, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer de Deus, uma vida inclinada ao Senhor, a agradar a Deus, não mais a satisfazer os desejos da nossa carne, mas inclinados ao Senhor. Você tem que olhar para a sua vida e perceber isso. Houve essa mudança? Não é olhar ontem e ver se você mudou de ontem para hoje, é olhar ao longo dos anos, você consegue ver essa mudança na sua vida. A gente tem que parar e pensar, examinar nós mesmos. A Bíblia nos exorta a isso, examine esse homem a si mesmo. Olha só Tito 3, 3 a 5. Tito 3, 3 a 5. Pois nós também outrora éramos nécios, falando da nossa condição natural, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, em inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você já foi lavado pelo Espírito Santo. Você já foi lavado pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 5, 17 diz que as coisas antigas já passaram, nós somos novas criaturas, é o que o texto diz, nós somos novas criaturas. Eu estava pensando sobre isso, irmãos. As coisas antigas passaram. Eu não estou falando aqui de você não gostar mais de coisas do passado porque você envelheceu, porque isso acontece. A gente vai ficando velho e aquilo que a gente gostava antes, aquilo que a gente admirava antes, a gente agora não admira mais. Alguns dias atrás, foi dormir lá na minha casa e da Lu, os nossos sobrinhos, o Arthur e a Elisa, os irmãos conhecem. E aí, a Lu estava preparando uma comida e eles queriam muito ver desenho.
E aí eu fui, sentei no sofá com eles para a gente ver desenho. E eles queriam colocar esses desenhos modernos que eles gostam, né? E são muito mais bem feitos, né? Os gráficos, é tudo muito bem feito hoje em dia. Mas eu sou muito saudosista, né, e nostálgico. Eu falei assim, esse desenho não presta não, vou colocar um desenho bom, que era os que eu assistia na época que eu era criança. E eu coloquei um desenho do Papaléguas e do Coiote. Acho que todo mundo aqui já viu, bem antigo, desenho do Coiote e do Papaléguas. Irmãos, eu coloquei, e eles assim, eles quase se mataram de tanto rir. Eles riam muito, porque o Coiote, ele trama para pegar o Papaléguas e nunca consegue, ele sempre se dá mal. E aí ele caía, assim, e batia na rocha, e aí eles se acabavam de tanto rir. Eu estava rindo deles, rindo, né? Ver eles rindo me fazia rir, eu ria, mas eu não ria do desenho. Eu olhava para o desenho e falava assim, meu Deus, como é que eu pude gostar disso? Que negócio sem graça. Mas é porque eu fiquei velho. Não muito, mas fiquei velho. Aquelas coisas que antes me faziam feliz, que eu gostava, pela minha idade eu não gosto mais, não faz mais tanta graça e sentido para mim. Mas eu não estou falando disso. Novo nascimento não é isso. Não é que você cresceu e aquelas coisas de menino você não gosta mais ou não te satisfaz mais. Não é isso. A questão é, irmãos, o pecado que antes você tinha prazer em cometer e não te incomodava, hoje ele te incomoda. Hoje você detesta e odeia esse pecado, é isso que você tem que ver. Aquelas pessoas mundanas que você admirava lá no passado, que eram seus ícones, você olha agora e você fala, meu Deus, como eu pude gostar do negócio desse. Porque agora há uma nova natureza em você, há uma nova vida em você, que preza pelas coisas de Deus, que preza pela palavra de Deus, que ama o Senhor, e você quer agradar a Deus. O texto diz, vocês vão andar nas minhas palavras, vocês vão guardar os meus mandamentos. É isso que o Espírito Santo faz em mim e em você, ele faz a gente prezar, temer e amar a palavra de Deus. Então você olha e fala assim, como eu podia admirar? Isso ofende o Senhor, isso é contra a vontade do Senhor. Eu odeio isso. Isso tem que ser uma realidade nas nossas vidas, irmãos. Não é que você ficou velho aquilo que você admirava lá na adolescência. Não. É assim, aquilo que era pecaminoso, feio diante de Deus, você agora odeia. Você abomina. E quando por um acaso você cai em pecado, você se sente mal. Você se sente mal porque ofendeu um Deus santo, um Deus justo. Essa é a realidade, essa é a nova natureza. É inclinado, irmãos. O que é nascido da carne é carne, inclina para a carne. Mas o que é nascido do Espírito, é nova criatura. Irmãos, nós não somos loucos de dizer que é uma vida sem pecado, não é isso, os irmãos sabem. Nós vamos continuar pecando, infelizmente, enquanto nós estivermos do lado de cá. Mas 1 de João diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não vive pecando. É uma mudança de natureza. Isso tem que ocorrer na minha vida e na sua vida. A gente tem que examinar isso para ver se é uma realidade, para ver se a gente não está vivendo enganado, que é um grande risco. Então, essa mudança de natureza acontece nesse novo nascimento. Então, nós vimos a origem, nós vimos a natureza, mas como Deus faz isso? Como Deus infunde essa nova vida em mim e em você? Como Ele nos torna novas criaturas? O texto vai nos dizer também, versículos 14 e 15. João 3, 14 e 15, olha só. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Do mesmo modo que, qual é o modo? Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O que é isso, serpente? De novo, Jesus sabia quem era Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, ele conhecia a palavra de Deus. E Jesus, ele vai para uma passagem interessante lá em Números 21. Os irmãos não precisam abrir, vai estar projetado ali, Números 21.
Essa passagem, irmãos, o povo estava rodeando a terra de Edom, e o povo começou a murmurar. Você conhece alguém que murmura aí na vida? O povo começou a murmurar. Isso é antigo, irmãos, não é novo, não. O povo começou a murmurar, e a reclamar, e a falar contra Deus. E Deus puniu esse povo. Então, uma coisa para a gente aprender aqui, um parênteses. Tome cuidado se você murmura muito. Se você é um reclamão, porque Deus pune ferozmente quem reclama. Eles estavam praguejando contra Deus, falando contra Deus, e Deus pune. Olha só o versículo 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés, antes disso aqui, o Senhor enviou serpentes ali onde o povo estava. Serpentes abrasadoras, serpentes venenosas. Irmãos, principalmente as mulheres, né? Pavor de cobra. Pensa um monte de serpente saindo assim da areia, brotando de todo lugar e picando o povo. E o povo estava morrendo. Morreu uma grande quantidade de israelitas naquele dia. As serpentes eram venenosas, picavam o povo morria. O povo estava perecendo, aquela angústia, aquele monte de serpente aparecendo, subindo da areia, surgindo de todo lado, picando o povo. Uma situação terrível. Aí disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, que olhar para essa serpente, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Então Moisés foi lá rapidão, o povo estava morrendo, ele foi lá, fez rapidão uma serpente de bronze, colocou numa haste ali, e ele levantou aquela serpente ali. O povo olhava para aquela serpente e era curado. Quem olhava para aquela serpente era curado. Era curado. E Jesus fala, assim também o Filho do Homem vai ser levantado. E quem crer, quem olhar e crer, vai ter a vida eterna, vai ser salvo. Então, esse texto, ele traz algumas verdades interessantes. A serpente, por que Moisés teve que fazer uma serpente? Vamos tentar pensar. Deus enviou serpentes para picar o povo e para punir o povo. O povo estava reclamando, murmurando, mandou serpente de todo lado. Mas Deus falou assim, faz uma serpente. Por que uma serpente? A serpente é um animal maldito, né, irmãos? Lá em Gênesis, quando Adão cai, e quando Deus pune ali Adão, Eva, e ele pune a serpente. Ele vira para a serpente e fala assim, maldito és entre todos os animais, domésticos e selvagens, maldito és. A serpente, a cobra, é um animal maldito. Em Apocalipse, o diabo é comparado, Satanás é comparado com a antiga serpente. É a serpente, a cobra. O Senhor Jesus, quando ele vai falar com os fariseus, ele fala assim, raça de víboras, serpentes, malditos, ai de vós. Essa é a ideia, malditos, são serpentes, é um animal maldito. Mas por que Deus mandou fazer uma serpente? E por que Jesus se compara a essa serpente? Olha só, Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Olha só, irmãos. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A serpente na haste, a serpente levantada, a maldição, Ele se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Outra coisa, Deus mandou aquelas serpentes para picar o povo, para matar o povo, como um instrumento de justiça. Era um modo de Deus julgar o povo. Então Deus estava fazendo justiça quando Ele envia aquelas serpentes ali. Olha só o que diz 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Nós que merecíamos a justiça de Deus, Ele é o justo, Cristo é o justo e o justificador da minha vida e da sua vida, irmãos. Quando Ele se coloca no nosso lugar ali, quando Ele é levantado ali naquela cruz, irmãos, Ele se coloca no meu e no seu lugar. Ele se coloca no meu e no seu lugar como maldição, mas Ele se coloca no meu e no seu lugar como justiça. Nele, Deus o viu como um maldito e o puniu e o matou. Mas nele, nós somos feitos justiça, pela justiça dele. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa justiça. Então Jesus cita esse texto. Do mesmo modo que a serpente foi levantada, assim também o Filho do Homem vai ser levantado, e todo aquele que olhar e crer será salvo. Assim como os israelitas foram salvos, olhando para a serpente de bronze, você deve olhar e crer. Olhar e crer. Então, o que nós precisamos é olhar para o Senhor Jesus. Mas tem um problema, irmãos. A nossa condição pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa nos impede de ver o Senhor. Olha só, 2 Coríntios 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 ao 6. Preste atenção nesse texto, irmãos. Olha que texto precioso para nos ensinar e nos explicar isso. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, eu não consigo ver, é para os que se perdem que está encoberto, é para quem está perdido, é para quem ainda não nasceu de novo, está encoberto, não consegue ver. O que ele não consegue ver? Nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Aí olha o que ele diz agora no versículo 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, Deus, é uma obra de Deus, não é uma obra minha e sua. Nós estávamos cegos, sem entender o Evangelho, sem ver Cristo glorioso. Mas Deus, Ele mesmo, resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O que Deus faz, irmãos? Sabe qual que é a obra de Deus? Ele abre os nossos olhos espirituais, os olhos do nosso coração. Porque você pode até ver, você pode até saber, conhecer, mas enquanto Deus não abre, enquanto Deus não ilumina, não acontece. O que Ele faz? Deus abre os nossos olhos para ver Cristo glorioso. É isso que acontece no novo nascimento. Nós olhamos para Cristo e Cristo se torna o nosso bem maior, como nós cantamos. Não tem outro bem além de ti. É o Senhor que eu quero. O Senhor é tudo para mim. E quando você olha assim, o texto diz, o texto que a gente leu no início e aqui também no sermão, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que receberam. Receber Jesus, ver Jesus como o Cristo maravilhoso que Ele é. Não é uma coisa puramente lógica e racional, irmãos, que você fala assim, Jesus morreu por mim e pronto. Não, ele se torna tudo na sua vida. É o seu bem maior, é o seu tesouro. É o seu bem maior, é o seu tesouro. É você ver Cristo como Cristo glorioso. E quando isso acontece, irmãos, agora você detesta o pecado, porque ofende o Senhor. Agora você quer uma vida santa, porque Cristo te chamou para viver uma vida santa, para viver como Ele viveu, para ser parecido com Ele. É isso que Deus faz, Ele abre os nossos olhos para ver Cristo glorioso. Como eu posso entrar no reino de Deus? Eu tenho que nascer de novo. Como? Deus tem que abrir os meus olhos para ver o quanto Cristo é glorioso, o quanto Ele é belo, o quanto Ele é
maravilhoso. Olha só o Evangelho em um versículo. Já viu o Evangelho em um versículo? Mateus capítulo 13, versículos 44. Mateus 13, versículo 44. O reino dos céus, esse que só entra quem é nascido de novo, é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria. Isso aqui é chave, irmãos, transbordante de alegria. É algo que muda, que toma conta do seu coração, do seu ser. Transbordante de alegria. Vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. É o que Paulo experimentou e disse, né, irmãos? Ele fala assim: eu considero tudo como perda, como refúgio. Refúgio é esterco, irmão. Ele fala assim: eu considero tudo como refúgio, esterco, para ganhar a Cristo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Isso é mais precioso do que qualquer coisa que eu possa ter nesse mundo, nessa vida. Houve um grande servo de Deus, talvez um dos maiores pregadores que nós tivemos na história, irmãos, que é o Charles Spurgeon. Eu não sei se você já ouviu falar desse grande pregador. Ele é considerado o príncipe dos pregadores, também da Inglaterra. Irmãos, ele se converteu aos 15 anos de idade. E o Spurgeon, ele nasceu num lar cristão, mas ele vivia muito angustiado, porque ele via o seu pecado, mas ele não conseguia encontrar descanso para a sua própria alma. E ele via o pecado no seu próprio coração, e aquilo angustiava muito. Numa noite, ele andava, e nesse dia nevava muito mesmo. Muita neve, uma situação muito difícil, e ele precisava encontrar um abrigo. E ele consegue achar um abrigo numa pequena igreja metodista. Ele entra ali, uma pequena igreja, essa igreja tem até hoje na Inglaterra, uma pequena igreja metodista. Ele entra ali, mais para encontrar um abrigo, né, por causa da neve que caía muito forte naquele dia. Ele entra naquela igreja, ele senta ali, estava tendo um culto com poucas pessoas na igreja. O pastor da igreja não pôde ir por conta da neve. O pastor não conseguiu chegar à igreja por conta da neve. Quem foi pregar era um diácono. Eu não lembro agora se ele era um sapateiro, era alguma coisa assim. Mas era um homem comum, um irmão comum. O pastor não foi, o irmão levantou e falou: eu vou pregar, eu tenho uma mensagem aqui e vou pregar. Ele não pregou como pastor. Ele pregou de maneira bem simples, bem simples. Mas o texto que ele leu nesse dia foi Isaías 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22, que diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E aquele irmão simples ali começou a falar: você tem que olhar para mim, o Senhor está falando agora, olhe para mim pendurado no madeiro, olhe para mim derramando gotas de sangue por você, olhe para mim sendo maldição no seu lugar, olhe para mim sendo a sua justiça e comprando a sua salvação. Olhe para mim. É só isso. E aquele pregador de maneira simples começou a falar: não é difícil olhar, você tem que olhar. Qualquer um pode olhar, você não precisa fazer uma faculdade para olhar. Olhe para Jesus, contemple a Jesus. Naquele momento, irmãos, Spurgeon foi tomado pelo Senhor. Foi tomado pelo Senhor. Ele tinha 15 anos. O pregador no meio do culto começou a falar com Spurgeon: jovem, eu vejo que você é um miserável, e você vai permanecer em miséria se você não olhar para o Senhor. Naquele instante, o Spurgeon converteu, 15 anos de idade, irmãos. Com 16, ele pregou o primeiro sermão. Com 17, ele se torna pastor já de uma igreja. 17 anos, irmãos, pastor. Com 19, se eu não me engano, ele assumiu a maior igreja de Londres. 19 anos. Um homem tremendamente usado por Deus. Por quê? Porque um dia Spurgeon olhou para o Senhor. Porque Deus abriu seus olhos para ver Cristo como Cristo glorioso. É assim que Deus opera. A origem desse novo nascimento é Deus. Essa natureza é que agora você é inclinado
ao Espírito, não mais à carne, não mais às suas paixões. Você vive, você ama a santidade, você ama a palavra, você ama o Senhor, você quer agradar esse Deus maravilhoso que fez tanto por você, que fez tudo por você. E Ele faz isso, abrindo os nossos olhos para ver Cristo glorioso. Como aqueles israelitas olharam para a serpente de bronze, Ele abre os nossos olhos para ver Cristo glorioso, glorioso. Para encerrar, irmãos, 2 Coríntios 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Esse é o desafio para mim e para você, irmãos, é examinar a nossa própria vida. Nós estamos na fé. Nós fomos transformados por esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você pode olhar para a sua vida e ver uma mudança de vida. Não mudança porque você ficou velho, mas mudança porque agora você ama a santidade. E você busca viver de maneira santa e piedosa, porque Deus infundiu isso em você. Um não cristão, aquele que não é salvo, irmãos, ele não deseja isso. Ele não pode desejar isso, porque ele está morto. Mas se você foi lavado e transformado, irmãos, Deus vai operar isso em você, Ele vai desenvolver essa salvação na sua vida. É Ele que opera tanto querer quanto realizar. Você vai crescer e você vai notar isso. Eu cresço em santidade, eu estou crescendo. Eu estou a cada dia mais parecendo com o Senhor. Como o texto diz, a cada dia de glória em glória, eu estou sendo transformado à imagem do meu Salvador. Que isso seja uma realidade para a minha vida e para a sua vida. Se isso não aconteceu, se você olha para a sua vida e fala assim, isso não aconteceu, irmãos, chore diante do Senhor. Leia a sua palavra, medite no Evangelho, na mensagem do Evangelho. Contemple o Senhor, olhe para Cristo, até que Ele ilumine o seu coração. Até que Ele abra os seus olhos. Ele há de abrir. Ele há de abrir. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor fez tudo por nós em Cristo. Ó Pai, isso é tão maravilhoso, Pai, porque nós podemos descansar, porque não há nada em nós, ó Deus, que possa nos salvar, não há nada de bom em nós. E como é precioso poder olhar para o Senhor Jesus e contemplar a nossa justiça. Ó Deus Santo, muito obrigado, Pai, que o Senhor transforme os nossos corações. Se há alguém aqui, Pai, nessa noite que ainda não experimentou isso, não nasceu de novo, ó Senhor, abra os nossos olhos, ilumine o coração. Faça-os ver, ó Pai, como o Senhor Jesus é glorioso, como Ele é mais precioso do que qualquer coisa, do que qualquer bem nesse mundo. Deus, abre os nossos olhos para ver como Cristo é glorioso ali naquela cruz, morrendo no nosso lugar. Como Ele é glorioso, assentado aos céus, ressurreto, governando sobre tudo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado, ó Pai, por nos salvar. Se nós, ó Pai, por um acaso nascemos de novo, mas temos vivido, ó Pai, desgarrados, ó Deus, ajude-nos a viver de modo digno, ó Pai, desse novo nascimento, dessa nova vida, Pai, que o Senhor nos deu. Realinha a nossa vida, Pai, realinha a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos, os pensamentos da nossa mente, ó Pai, para que sejamos santos e cresçamos de glória em glória, dia a dia, a imagem do Seu Filho Jesus. Experimentemos, ó Deus, a verdadeira vida com o Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento. Fale com o Teu povo, aviva o Teu povo, desperte o Teu povo aqui neste lugar, aqui nessa cidade, no Brasil, no mundo, a Tua igreja, Pai, a igreja que o Senhor comprou com o precioso sangue. Desperta-nos, ó Pai, para um novo tempo, para uma nova vida com o Senhor, como nascidos de novo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, coloque de pé, nós vamos cantar. Logo após a música está encerrada, a palavra está com o diácono Felipe.
para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado.